La speranza non delude. A esperança não decepciona. O podcast que leva até você a bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025, para você ouvir, conhecer e bem viver o ano jubilar. Episódio 4. Olá, eu sou Karina de Carvalho Nadal, jornalista da CNBB Regional Sul 2. E eu sou Jorge Teles, jornalista da Diocese de Guarapuava. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast A Esperança Não Decepciona, no qual estamos ouvindo e refletindo sobre a bula de proclamação do Jubileu Ordinário do ano de 2025. A esperança não decepciona. Hoje, o trecho que vamos ouvir e refletir diz sobre a importância da esperança na vida cristã, especialmente no contexto do Jubileu de 2025. É um tempo para interpretar os sinais dos tempos à luz do Evangelho, transformando desafios em oportunidades de fazer renascer a esperança. Entre os temas abordados, o Papa Francisco enfatiza a busca pela paz em um mundo marcado pela guerra, a preocupação com o declínio da natalidade e o individualismo crescente, além da urgência de um compromisso social que fortaleça a vida e a esperança. Além disso, o Papa também propõe ações concretas para restaurar a dignidade dos presos, incluindo pedidos de anistia e a abolição da pena de morte. Como gesto simbólico, o Papa abriu uma porta santa em uma prisão de Roma, reafirmando o compromisso da Igreja com a misericórdia e a redenção. Ouçamos o tópico da bula Sinais de Esperança. Sinais de Esperança. Parágrafo 7. Além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-la no sinal dos tempos que o Senhor oferece. Como afirma o Concílio Vaticano II, abre aspas, a Igreja tem o dever de perscrutar permanentemente os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder de forma adaptada a cada geração às perenes interrogações dos homens sobre o sentido da vida presente e futura e de sua mútua relação. Fecha aspas, Gaudium Spes, número 4. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção ao abundante bem que existe no mundo. Os sinais dos tempos, que contêm o anelo do coração humano, necessitado da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. Parágrafo 8. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra. Esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova, vendo muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Faltará ainda a estes povos algo que já não tenham sofrido? Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais? Cientes das consequências que daí podem derivar em amplitude mundial? Será exagerado sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? O jubileu recorde que será, abre aspas, chamados filhos de Deus, fecha aspas, todos aqueles que, abre aspas, promovem a paz, fecha aspas, Mateus 5:9. A necessidade da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem, de forma corajosa e criativa, espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Parágrafo 9. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações, temos de constatar
que falta esta perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida, por causa dos ritmos frenéticos da vida, dos receios frente ao futuro, da falta de garantias laborais e de adequada proteção social, de modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado com as relações humanas. Assiste-se em vários países a uma preocupante queda da natalidade. Ainda em outros contextos, abre aspas, culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. Fecha aspas. Laudato Si, número 50. A abertura à vida, com uma maternidade e uma paternidade responsáveis, é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres. Uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Além do empenho legislativo dos estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades de fiéis e da inteira comunidade civil em todos os seus componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade e é uma questão de esperança. Depende da esperança e gera esperança. Por isso, a comunidade cristã não pode ficar atrás de ninguém no apoio à necessidade de uma aliança social em prol da esperança que seja inclusiva e não ideológica e que trabalhe por um futuro marcado pelo sorriso de tantos meninos e meninas que em muitas partes do mundo venham encher os inúmeros berços vazios. Todos, na realidade, sentem a necessidade de recuperar a alegria de viver, porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode contentar-se com sobreviver ou ir vivendo, nem se conformar com o tempo presente, satisfazendo-se com realidades apenas materiais. Isso nos fecha no individualismo e corrói a esperança, gerando uma tristeza que se aninha no coração, tornando-nos amargos e impacientes. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Penso nos presidiários que, privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. Proponho aos governos que, no ano jubilar, tomem iniciativas que lhes restituam esperança, formas de anistia ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. Percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. Trata-se de um apelo antigo que, provindo da palavra de Deus, permanece com todo o seu valor sapiencial, ao invocar atos de clemência e libertação que permitam recomeçar. Abre aspas. Declarareis santo o 50º ano. Pela terra proclamareis a remissão a todos os seus habitantes. Fecha aspas. Levítico capítulo 25, versículo 10. O que está estabelecido na lei mosaica é retomado pelo profeta Isaías. Abre aspas. O Senhor enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano santo da graça do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 2. São palavras que Jesus fez suas no início do seu ministério, declarando em si mesmo o cumprimento do ano do agrado do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 19. Em todos os cantos da terra, os fiéis, especialmente os pastores, façam-se intérpretes desses pedidos, formando uma só voz, que peça corajosamente condições dignas para quem está recluso,
respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, a abolição da pena de morte, uma medida inadmissível para a fé cristã, que aniquila qualquer esperança de perdão e renovação, conforme Catecismo da Igreja Católica número 2267. A fim de oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade, eu mesmo desejo abrir uma porta santa em uma prisão, a fim de que seja para eles um símbolo, convidando-os a olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida. E para comentar esse trecho da bula que acabamos de escutar, nós convidamos o padre Valdecir Badzinski, secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB. Ouçamos. Para os amigos, Karina de Carvalho, Jorge Teles, que alegria participar desse podcast neste ano jubilar. Mas ainda para falar dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são muitos e eles têm marcado historicamente uma missão dentro da nossa igreja. Vejam, já no Concílio Vaticano II, a igreja sentia no dever de analisar os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Para quê? Para dar uma resposta concisa e ao nível de cada uma dessas dores. Entre tantas, são infinitas os sinais dos tempos, eu quero citar apenas 3. A paz. Nós vivemos num mundo imerso de tragédia e guerra. Populações e comunidades oprimidas pela brutalidade da violência. Portanto, há uma necessidade da busca da paz, de projetos concretos para vivermos em paz. Um segundo sinal dos tempos é a perda do desejo da transmissão da vida, de termos pais e mães que tenham uma paternidade, uma maternidade responsável, mas que a vida seja um valor a ser transmitida na família e nas relações sociais, em busca de dias melhores. Um terceiro sinal da esperança são os presidiários, irmãos e irmãs privados de liberdade, que vivem na dureza da reclusão, experimentam no dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas. O Papa Francisco pede que tenhamos neste ano jubilar sinais concretos de proximidade. Ele mesmo quis abrir uma porta santa dentro da prisão. Portanto, esses são 3 sinais dos tempos que interpelam o nosso jeito de ser, de relacionar-se e a forma como nós vivemos neste ano jubilar. Que Deus nos ajude, nos ilumine a identificar esses sinais dos tempos a partir dos valores do Evangelho e a partir do coração de Jesus. Olha, é realmente difícil não se encantar com essa bula do jubileu, não é mesmo, Jorge? É verdade, Karina. E é muito bom a gente ter a oportunidade também de ouvir, né? Ouvir a narração. Para você que teve ou talvez não teve a oportunidade de ler a bula na íntegra, nós temos também disponível aqui no podcast a narração na íntegra. E a cada semana você vai ouvindo aqui conosco trechos da bula. Obrigada, Padre Valdecir, por sua contribuição e por nos ajudar a aprofundar esse texto tão denso e tão bonito. E obrigado a você que está nos acompanhando nessa jornada que tem revigorado nossa esperança. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, envie para seus amigos e no próximo episódio continuaremos a apresentar o tópico Sinais de Esperança. Até lá! A Esperança Não Decepciona, o podcast que leva até você a bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025.